Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos ao Ponte de Comando. Hoje fazendo a análise do 9º episódio de X-Files, Space, ou Missão em Perigo em português. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Toda semana tem vídeo de X-Files aqui no canal. Vão lá, assista os nossos outros 8 vídeos de X-Files, além dos vídeos que a gente faz também sobre as teorias, sobre o suspense dos episódios, também é bacana, vocês vão gostar, logo mais chega um novo por aí, ok? Lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers, toda opinião aqui é minha, do Bruno, deixa a sua aí nos comentários, também sempre com respeito, tudo bem? Brunão, qual que é a sinopse do episódio? Bom, nesse episódio a gente vai ter dos membros do controle de missão da NASA chamando o Mulder e a Scully para uma investigação de possíveis sabotagens dentro das missões dos ônibus espaciais, os Shuttles, né? E além disso, a gente também vai ter um foco na história com o Coronel Belch, que foi um ex-membro das missões Apollo também, em que ele tem o controle, ele é controlado por alguma espécie de entidade alienígena, né? E o que dá a entender é que ele, sem querer, está sendo usado nessas sabotagens. O plot é esse. Bom, vamos lá, começando, tal qual o Brunão estava conversando antes de começar a gravar, esse acho que é o segundo episódio que a gente fala, consecutivo, que tem como pano de fundo missões espaciais. O último que a gente falou foi Missão Terra de Jornada, vou deixar o card aqui para vocês verem, mas de qualquer forma, esse é outro episódio em que o foco dele é a NASA, são as missões espaciais, e tal qual também eu estava falando com o Bruno, não é um episódio que eu particularmente tenha gostado muito. Ele é um tipo de episódio que eu chamo de episódio propaganda. Menos para os primeiros 15 a 20 minutos de episódio, 25, ele se contém só em mostrar a NASA, em mostrar como funciona, em mostrar como eles são os heróis, como... Assim, não que não sejam, tá aí para o espaço, não é para qualquer um. Às vezes, como o público não entende esse trabalho, como existem diversas camadas da sociedade que trata o trabalho da NASA como um grande desperdício de dinheiro público. O que é uma argumentação que o Mulder usa com a Scully, e que eu concordo com ele. Eu acho que existem certos setores hoje em dia, pelo menos hoje em dia talvez não, mas na época do auge das missões espaciais, que considerava que o dinheiro gasto com a NASA era um dinheiro desperdiçado. Não que hoje em dia não tenha, mas hoje em dia tem um público que ele é mais conservador, que ele tem outras visões sobre esse uso de dinheiro, mas na época existia muito mais gente com diversos outros motivos para não querer que isso acontecesse. E esse episódio ele vai muito nessa esteira de essa missão não pode falhar, porque parte desse público usaria a falha dessa missão como uma justificativa para fechar as portas da NASA. O que eu achei uma discussão interessante. O que eu não achei interessante, porém, foi o ritmo do episódio. Ele é um episódio extremamente lento, ele é um episódio vitrine para você ver como funciona a NASA. Então, claro que tem que ter aqueles passeios com o carrinho da NASA, que todo filme sobre a NASA tem aqueles carrinhos que andam por dentro daqueles corredores gigantescos. É claro que tem que ter aquela galera toda dentro de uma sala, tem que ter uma fala técnica de uma galera explicando como existem milhões de mentes trabalhando sobre um foguete para ele não explodir. É claro que eles vão falar sobre Houston. Enfim, tem uma gama de situações que elas não são assim tão legais e elas demoram para... E graças a elas, a trama principal, que é a do fantasma espacial, ela demora um pouco para engatar. E é isso que eu achei um pouco chato, porque eu queria ver mais do fantasma espacial, mas acaba que ele é meio que escanteado. Bom, concordo que sim, o fantasma ele é tipo um elemento de poucos momentos em cena, né? E assim, o episódio, o que me deixou surpreso aqui é um dos dilemas que a gente também encontrou na produção de Star Trek clássico, que é justamente a questão da grana, né? Aqui eles escolheram esse formato de episódio para economizar, pegaram um monte de cenas das missões dos Shuttles, dos lançamentos da Discovery, da Columbia, citaram imagens do acidente da Challenger também dentro da história.
Porém, a construção do set de gravação, do controle da missão, estourou o orçamento do episódio. Então, o episódio que era para sair mais barato, na verdade, ele saiu super caro, um dos mais caros da primeira temporada. E eu fiquei pensando assim, poxa, ao invés de ajudar eles financeiramente, prejudicou. Né? A história, sim, ela é lenta, a introdução ela é muito subjetiva, né? Você vê aquela citação da imagem de Sidônia em Marte, né? Hoje em dia a gente tem plena certeza de que aquilo era uma pareidolia, né? Entre uma face humana e pedras com um jogo de luzes, né? Como o próprio Coronel Belt no episódio fala. Mas eu esperava mais ação, porque me lembrou uma coisa assim que eu vi muito quando eu era garoto, que é o Venom, né? Nos quadrinhos do Homem-Aranha, né? Que ele vem numa missão espacial, assume o controle do Peter Parker. E aqui a gente vê algo semelhante a isso com o Coronel Belt. Né? O que dá a entender é que o passado dele, enquanto ele estava em missão, em uma das caminhadas espaciais, esse ser, essa entidade alienígena, entrou no corpo dele. Porém, a gente não vê ela assumindo o controle dele para sabotar as coisas. Isso é muito subjetivo e você vai entender mais no final da história que é isso que aconteceu, né? E assim, o final ele é dramático, né? O episódio ele tem um final triste para o Coronel Belt, em que ele a única solução que ele encontra para não continuar prejudicando o programa espacial é justamente ele perder a própria vida, né? E a gente vê a câmera se aproximando do chão. Eu achei super forte essa cena, né? No final da Achei muito boa história. a cena. Não, sim, eu assim, eu gostei do episódio, achei que o Top. episódio traz essa discussão, é algo legal, sim, tem essa questão da propaganda, né, da propaganda americana do herói americano, e sim, eu acho que você tem que ter muita coragem para subir numa coisa daquelas, mesmo hoje em dia, né, em que você sobe no meio de um foguete que tá prestes a explodir. E assim, uma curiosidade, né, quando o cara ele entra no programa espacial da NASA, ele assina um termo de um consentimento de que eles têm 95, 90% de chance de não voltar, né? E isso exige muita coragem, porque qual o objetivo do programa espacial? O avanço científico. Não é ir explorar novos mundos, igual a gente vê na ficção, não. É os caras levar experimentos científicos para alta atmosfera ou para a órbita da Terra. Isso exige muita coragem. Então, nesse ponto, eu acho legal, mas é lento, é pouco evento que eu. Mas, assim, a nível prático de produção, também tem um outro detalhe que eu queria citar para vocês, que eu peguei essa anotação aqui, em que é o supervisor de efeitos visuais, né, que é o Matt Beck, ele teve só 4 dias para fazer esse episódio. E então ele teve que juntar filmagens da NASA, as câmeras, a edição de luzes, tudo de som, tudo em 4 dias. O que me impressiona bastante, o que para mim mostra como o Arquivo X foi uma série que no seu início ela teve muito do sangue e do esforço da sua produção, né? Então isso aí eu acho legal. Mas o episódio ele é paradinho. Eu gostei, mas eu entendo quando vocês falam ou quando a crítica lá mostra que o episódio não atraiu tanto quanto se esperava. Eu acho que se o episódio ele tivesse continuado indo no. Se ele tivesse se apegado mais à questão do fantasma espacial, eu acho que ele teria sido um episódio muito melhor. Eu acho, de novo, que ele é um episódio que ele gasta muito tempo dele para fazer uma grande propaganda da NASA, enquanto ele deixa o cerne de Arquivo X, que é essa descoberta ou essa investigação pelo paranormal, ou vida e outros planetas de lado. Tudo bem, a gente tem um fantasma ali, a gente sabe que tem um espírito, mas se a gente for observar de um certo ponto de vista, pode até não ter. É que fica bem claro que ele existe. Mas se a gente for observar, eu também percebo que talvez tudo aquilo tenha sido uma armação. Talvez o Uma coronel armação? tivesse sendo. Sim, eu também enxergo que talvez fosse uma armação para cima do coronel, porque a outra personagem, eu chamo ela de ajudante, porque ela está ali aparentemente só para ser ajudante. Eu dá para se enxergar que a ajudante era a única que saía ganhando se o coronel fizesse besteira. Nossa, Se aquela interessante esse nave, ponto de se vista. aquela nave não voltasse, toda a responsabilidade da nave não voltar ia cair em cima do coronel. Ela é a segunda em comando, ela quem vai assumir o posto se a nave não voltar, se acontecer alguma coisa com o coronel. O coronel tá sempre bebendo alguma coisa, e toda vez que ele bebe alguma É, coisa, pelo menos eu consegui entender, toda vez que ele bebe alguma coisa, o alienígena dentro dele começa a se manifestar.
Os dois são os únicos que viram esse alienígena de fato, mesmo na cena em que ele tá passando mal, quando o Mulder, a Scully e todos os outros paramédicos estão em volta dele, que o rosto dele oscila, ela fala: "Ah, mas eu estou vendo ele, o rosto que eu vi na estrada", mas ninguém mais menciona isso. Inclusive, nem o Mulder menciona isso durante o episódio. E o Mulder é o tipo de pessoa que mencionaria isso, baseado no que a gente já conhece dele. É O que também verdade. indica que também ninguém viu coisa nenhuma. Na estrada, a gente vê o que ela está enxergando por um ponto de vista lógico, mas ela sai muito pouco machucada de um acidente que era para ter quebrado as duas pernas dela. No final do episódio, ela aparece de mão dada com um novo coronel, que aparece com ela no velório, um bigodudo que não tinha sido estabelecido em nenhum momento do episódio ainda. Interessante Então, a sua tese. então da gente ter certeza, acredito que tenha realmente um alienígena, mas apesar de ter realmente um alienígena, também abre margens para que tudo que aconteceu seja um plano dela. Ela contrata o FBI, ela leva o Mulder, ela quem sempre chama eles, ela quem sempre tá quando acontece alguma coisa errada, ela quem sempre tem uma crise e se ausenta quando as coisas estão para dar errado. Quando o coronel passa mal, ela não tá lá, ela tinha acabado de sair. A Scully, inclusive, olha para ela de uma forma muito suspeita no final do episódio. No velório, a Scully vira o rosto e olha para ela enquanto ela tá de mão dada com o bigodudo, de novo, que não tinha se estabelecido. Então, talvez, dentro de algum grau, ela fosse realmente a culpada. Não sei se a produção tentou fazer passar isso nas entrelinhas, mas eu acredito que é um ponto de vista a se considerar. Eu vou tentar assistir esse episódio de novo, ver se eu trago alguma coisa em separado sobre isso para vocês, mas é um ponto de vista relevante até. Acho que dá pra gente pensar sobre isso. Igual a menina que sumiu com os motoqueiros lá no outro episódio, que a gente comentou que na Verdade. verdade ela nunca tinha sido abduzida, que na verdade ela estava transando com os motoqueiros enquanto todo mundo estava procurando por ela, e haviam fortes indícios de que isso estava de verdade acontecendo, que no final ela aparece nua, os motoqueiros estão indo embora, que ela já tinha um histórico de fazer esse tipo de coisa. Aqui é a mesma coisa, que parece só que foi tudo premeditado. Mas, enfim, Interessante. não é um episódio Interessante. que tenha muita coisa a se comentar. A gente pode falar sobre esse fantasma espacial. É uma coisa assim, um pouco Lovecraft, sabe? Lovecraft ele tem esses lados. As coisas, os monstros dele geralmente têm muitos tentáculos, mas quando não tem muitos tentáculos, geralmente são entidades não explicáveis. Então dá assim, tipo, essa coisa meio Lovecraft, esse monstro. Eu gosto dessa coisa do espaço assustador, que tem essa coisa desconhecida que você não sabe, esse espírito que possui corpos, que que não tem uma explicação. Eu gostei bastante disso, eu achei legal. De novo, como o Brunão falou, a cena final ela é dramática, o coronel pulando, intercalando entre ele chegando no chão e ele flutuando no espaço. Enfim, eu gostei. Eu achei o episódio bem mediano, mas o final dele eu achei bacana. Tem um ponto a comentar, né? Aqui a gente tem a situação em que o Mulder, ao saber do suicídio do Coronel Belt, ele teoriza que ele percebeu o que estava acontecendo com ele, né? De que ele estava sendo controlado por alguma entidade. E ele chegou nessa conclusão de que o melhor programa espacial na posição dele era ele se destruir. Só que aí a Scully ela cita que ele estava diagnosticado com esquizofrenia, né? Tanto que na hora que ele tá no surto, ela mesma prescreve diazepam para ele, né? Então fica de novo essa visão dúbia da situação. A Scully ela enxerga, igual você falou, né? De um ponto de vista mais pragmático, e o Mulder sempre quer acreditar que alguma coisa escusa em torno disso, né? Agora, assim, ponto curioso que eu achei também, só para finalizar minha opinião, é eles citarem o envolvimento dele no acidente da Challenger, né? A Challenger e outras missões que tiveram acidentes na reentrada ou de explosões e mortes dos astronautas sempre foi um assunto muito sensível nos Estados Unidos, principalmente com as famílias dos envolvidos. Então achei corajoso e muito delicado essa escolha, mas o Chris Carter, né, que é o roteirista desse episódio, ele sempre foi muito interessado no programa espacial e nas consequências e benefícios que ele trazia.
Então é por isso que ele escreveu a história desse jeito. Bom, pessoal, é isso. Não tem muito mais o que falar sobre esse episódio. Ele é daquele jeitão que eu falei, ele é um episódio bem mediano, mas é um episódio legal. Não é o pior episódio de Arquivo X, é só de novo que ele é um episódio de propaganda. Ele é um episódio mais para mostrar a NASA, para apresentar como que está sendo gasto o dinheiro americano, como que os astronautas são heróis, do que qualquer outra coisa. Por isso ele escanteia um pouco o monstro. Não tem uma explicação, não tem um monstrão no final, não é nada disso. Mas ele é um episódio interessante. É um episódio que você vê uma vez ou outra de vez em quando. Se você quiser, você pode se aprofundar nas teorias igual eu faço, ir lá ver e ficar achando culpado em todo canto. Mas também, ao mesmo tempo que você acha culpados, você vê falhas em teorias e é isso que é o divertido em Arquivo X. Ok? Brunão, quer se despedir dos nossos amigos? Gente, obrigado pela audiência de vocês, pelos comentários que vocês têm deixado nos nossos vídeos. Fica aqui o meu convite a vocês deixarem a opinião de vocês aqui sobre esse episódio de Arquivo X. E se você ainda não é inscrito e o YouTube indicou o vídeo para você, também está convidado a participar da nossa tripulação se inscrevendo aqui no nosso canal. Muito obrigado. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curta, comenta, compartilha e até semana que vem com mais um episódio de X-Files.